Bolívar, qual é a definição de totalitarismo e quais seriam os exemplos agora do século XX? Bom, totalitarismo é um conceito bem estabelecido na ciência política. É um tipo de regime, de organização, que aspira ao controle total da sociedade. Daí a palavra totalitário, né? Aspira ao controle total para realizar uma utopia, uma ideologia, uma ideia abstrata qualquer, muito distante da realidade, e para isso pretende manter um controle estrito sobre os indivíduos, as associações, não permitir oposição em hipótese alguma, não permitir eleições, né? Para isso tem que manter uma polícia secreta, espionagem interna. Então, os traços básicos são esses. Para falar dos casos mais impressionantes do século XX, eu vou deixar de lado a China, para tratar um outro dia, juntamente com o Japão, antes da Segunda Guerra, que também foi um caso de totalitarismo, porque aí há características particulares. Eu vou falar principalmente da União Soviética e da Alemanha nazista, né? Quando ocorreu a Revolução Russa, em 1917, o líder da Revolução, Lenin, vendo que o país, a Rússia, estava em escombros por causa da derrota na Primeira Guerra, viu a oportunidade de tomar o poder e impor a sua concepção de socialismo, né? Para isso, ele se afastou do pensamento marxista significativamente. O pensamento marxista do Marx supunha uma revolução ampla, com base no proletariado, nos operários. Lenin não quis saber disso, ele quis saber de uma revolução levada a cabo por revolucionários profissionais, que soubessem viver na clandestinidade, que vivessem armados. Isso, na verdade, ele copiou foi do Mussolini, na Itália, que começou, na mesma época, a implantar um regime desse tipo, o fascismo na Itália, né? Nada de grandes massas exercendo diretamente o poder. Era um grupo pronto para, na hora H, tomar o poder. Uma vez tomado o poder, o Lenin se viu diante de uma série de resistências e de pequenas guerras civis na frente oeste do país. Para começo de conversa, na Ucrânia, que era um país muito grande, rico, uma agricultura muito forte, onde não aceitavam, em hipótese alguma, a Revolução Soviética, que sempre tiveram ódio do Império Russo, né? Na Bielorrússia, um pouco acima, que é a chamada Rússia Branca, nos países bálticos, na Lituânia, na Estônia. Então, por ali tudo, ele teve que impor à força o regime, né? E em 1924, no leito de morte, ele sabia que o próprio regime estava num dilema, porque tinha que escolher um outro líder, e os dois líderes disponíveis, com influência no partido, com capacidade de organização, eram Trotsky e Stalin, né? Ele até mandou a mulher dele, Krupskaya, ler uma carta que ele escreveu ao Comitê Central do Partido Comunista. No leito de morte, ele dizia: o problema é que o Trotsky é um intelectual, é vaidoso, é difícil se relacionar da maneira que se requer com os comunistas comuns, com os outros camaradas do partido. E o Stalin, ele achava ainda mais perigoso. Ele achava um sujeito matreiro, cínico, desleal com os companheiros, né? Com tendências autoritárias muito pronunciadas, né? Embora o Stalin tivesse muito mais origem operária do que o Trotsky, né? O Trotsky era filho de empresário, o Stalin era filho de sapateiro, mas acabou subindo ao poder em 24 Stalin, né? E, imediatamente, as tendências totalitárias começaram a ocorrer. Na verdade, as coisas mais atrozes, mais horrorosas dos regimes totalitários começaram na União Soviética, e não na Alemanha, como as pessoas pensam. Começaram primeiro na União Soviética. Como? Em 1930, já tendo amestrados intelectuais, os advogados, os filósofos, todos submetidos ao regime, ele
ressuscitou uma velha figura do tempo do czar, que eram os chamados gulags, né? Que era o gulag, o arquipélago gulag. Era uma rede de campos de concentração, né? Onde inimigos políticos, adversários, dissidentes políticos eram enviados lá na Sibéria, né? Havia muitos desses campos, e para lá essas pessoas eram mandadas, primeiro, para serem reprimidos, para ficarem presos, né? Segundo, para fazerem trabalhos forçados, quer dizer, era um regime de trabalho escravo mesmo, né? O arquipélago Gulag calcula-se que produzia 20% da madeira produzida em todo o país na época. 60% do níquel e do ouro eram extraídos por esses trabalhadores forçados, que mandados para lá. O arquipélago Gulag, então, né, que viria a ser denunciado em 1973 pelo Alexandre Solzhenitsyn. Agora, a coisa mais espantosa ocorreu na Ucrânia. A Ucrânia era um país, como eu disse, relativamente culto, relativamente rico, que odiava a União Soviética, a Rússia, e era também odiada pelo Stalin. Stalin ali quis dar uma lição absolutamente irretocável de opressão planejada, né? O que aconteceu lá? Vou te dizer. Existe até um filme extraordinário chamado Homolodor 33, porque isso aconteceu no fim de 32 e no começo de 33. A palavra Homolodor em ucraniano significa fazer morrer de fome, tá? Fazer morrer de inanição. Então, de um lado, o Estado confiscava 90% do trigo e a mesma quantidade de alimentos, levava para os trabalhadores da indústria e deixava os ucranianos morrendo à míngua. Quer dizer, a sobrevivência ficou praticamente impossível. As pessoas foram morrendo, as famílias morrendo, e aquilo foi indo. Esse filme mostra isso muito bem. Só ali, naquela região do trigo, morreram 5 milhões de pessoas. Estou falando de fome. Não foi de fuzilamento, foi de fome. Famílias inteiras. As igrejas demolidas, quebradas, com todos os objetos de prata e ouro levados para serem vendidos para estrangeiros em Moscou. Mas havia sempre a suspeita de que alguém poderia ter escondido um cálice de prata. Então, a suspeita recaindo sobre um indivíduo, ele era preso e submetido a torturas do tipo que nós já ouvimos falar na América Latina, sabe? Pau de arara mesmo. Todo tipo de tortura sistemática até o sujeito confessar ou morrer, que tinha escondido um cálice. Então, assim foi ocorrendo esse processo na Ucrânia, até que a população da Ucrânia foi praticamente desaparecendo. Ocorre um fato econômico muito curioso, tanto no Gulag como na Ucrânia. Por exemplo, nos gulags, os supervisores, os chefes militares que guardavam os gulags tinham cotas, tinham que preencher cotas exigidas pelo poder central, mas frequentemente não conseguiam. Quando não conseguiam, davam menos alimento e davam menos tempo de descanso para os operários. Consequência, eles morriam mais, produziam menos, eles vinham com novas cotas. Na Ucrânia, em 1933, houve uma boa safra depois de trigo, mas não havia quem colhesse, entende? Porque os ucranianos tinham morrido. A população daquela região tinha morrido pura e simplesmente. É uma coisa impressionante. Quando houve essa mortandade em massa, então ocorreu ali coisas que nós no Brasil nunca ouvimos falar, porque nós temos uma cultura de esquerda, né? Uma cultura muito ligada ao marxismo. Os partidos comunistas do mundo não fizeram nenhuma denúncia disso. E a própria Ucrânia, que a essa altura estava incorporada à União Soviética, como uma república soviética, só veio a denunciar esses fatos em 1990. Mas ali ocorreu
canibalismo. Houve casos de canibalismo. Pai mata filho para se alimentar. Houve casos de você ter que se livrar dos corpos. Corpo demais, mortos espalhados por todo lado. É num grau de atrocidade impressionante. Uma coisa realmente inacreditável. Isso foi o que aconteceu na Ucrânia. Foi assim que se reprimiu a Ucrânia como adversário político dentro da União Soviética, e foi assim que se livraram. Agora, passando a Alemanha, né? A Alemanha, nós, para compreendermos a Alemanha, nós temos que compreender como é que se deu a ascensão do Hitler ao poder. Num certo nível, é até compreensível. A Alemanha, derrotada na guerra, na Primeira Guerra, tinha que pagar pesadíssimas indenizações de guerra. Veio a crise de 29, quando o país começava, foi arrasado outra vez. A essa altura, o movimento nacional socialista, que era liderado pelo Hitler, criado pelo Hitler, no início dos anos 20, começou a crescer muito do ponto de vista eleitoral, e chegou o momento em que Hitler se apresentava para ser nomeado primeiro-ministro. Alguns membros da elite alemã, do governo, acharam que era perigoso. Outros achavam que era melhor apaziguá-lo, que ele assumindo o posto de primeiro-ministro, que ele se acalmava. E o sistema de nomeação, o sistema de sucessão, né, assim, superficialmente, era semelhante ao francês. Quer dizer, o presidente da República, em exercício, nomeava um primeiro-ministro, e ele era apoiado pelo parlamento. Acontece que o presidente, na época, o Marechal Hindenburgo, era já um senhor muito idoso, que já não era realmente capaz de exercer o cargo. Então, Hitler foi praticamente imposto por um círculo, né, e assumiu o poder em 1933. Veja só que coisa engraçada. Em 1934, quando morre o Marechal Hindenburgo, uma hora depois, Hitler acabou com a distinção entre presidente e primeiro-ministro. Não existe mais isso. Existe o Führer, do verbo alemão führen, que significa líder, né? Existe o líder. A lei, toda lei, deriva da vontade do Führer. Os juristas escreviam isso o tempo todo. A lei, a Constituição alemã é a vontade do Führer. Passados mais alguns dias, Hitler obrigou o exército a jurar fidelidade até o limite, até a morte, não ao Estado alemão, não à nação alemã, mas a ele, pessoa física, Adolf Hitler. Entende? Quer dizer, era absoluto o controle. Por que podia obrigar o exército a prestar tal juramento? Bom, primeiro porque o exército estava morto de medo da situação, do desbaratamento, dos escombros em que o país estava. Não queria assumir a tarefa, que viraria uma ditadura militar. Mas mais importante do que isso, o Partido Nazista tinha dentro de si um organismo chamado SA, né, que era o aparato de proteção, que era uma organização militar fortemente armada, que tinha até avião para se deslocar, comandado pelo general Ernst Röhm, né, que podia desafiar o Hitler militarmente, né. Então, o exército levou isso em conta. Não passou muito tempo, ainda nesse ano de 1934, o Hitler tramou a morte de todo o comando da SA, né, a chamada Noite dos Longos Punhais. Eles estavam lá num resort, numa coisa de férias, de fim de semana, ele mandou uma parte do exército ir lá e metralhar todo mundo. Com isso acabou completamente a oposição dentro do regime, e aí ele começou a prender aos milhares, né, todos os comunistas, os social-democratas, todo tipo de dissidente político, aos milhares. Um ano depois, havia cerca de 100 mil pessoas em campos de concentração.
mas ainda não com a característica que os campos de concentração iriam adquirir mais tarde, quando ele, Hitler, e o seu círculo decidiu que além da ideologia expansionista, além da ideologia de criar um rei, um Reich, né, quer dizer, um país, um reino de 1000 anos, além dessa loucura, eles também queriam criar uma raça pura, né? Queriam que isso fosse presidido pela raça ariana e, portanto, iam exterminar todos os judeus, todos os ciganos, tudo o que fosse minoria que não coubesse dentro da definição de raça ariana. Bom, começaram matando, fuzilando, né? Especialmente na Polônia, que foi onde começou a guerra e onde eles começaram realmente a militarizar tudo. Mas lá eles rapidamente concluíram que esse caminho era muito trabalhoso, ia demorar muito a fazer esse extermínio. Então aí criaram os campos de concentração, como hoje nós sabemos e temos imagens do que foram. Quer dizer, na Polônia, o campo de Auschwitz, ligado a um campo menor chamado Birkenau, por uma pequena ferrovia, ali foram postos milhares e milhares de judeus que foram torturados, espancados, subalimentados e morrendo às dezenas de milhares. E tinham que se livrar dos cadáveres, assim como tinha ocorrido em outros países. Então, faziam-se os fornos crematórios, né? Ou seja, isto foi o regime totalitário na Alemanha, né? Que alguns países acharam que... O que a gente faz diante disso? A gente tenta negociar com Hitler. Muitos países falavam em negociação. No próprio parlamento inglês havia a corrente pacifista. Vamos tentar dissuadi-lo a não ir a tal distância. A Inglaterra quase negociou. Mas foi o Churchill, nomeado primeiro-ministro. Não se negocia com um sujeito como esse. Nós vamos para a guerra. Nós vamos para a guerra. Então ele pressionou os Estados Unidos a entrarem também na guerra. Pressionou outros países a aderirem. Então foi uma guerra que matou 20 milhões de pessoas, né? O poderio... O Hitler não tinha uma ideia exata do poderio militar dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos rapidamente colocou nas fábricas as mulheres e mandou os homens para a guerra e para o treinamento militar. Fábricas que produziam rapidamente 700 aviões, ao mesmo tempo que estavam treinando pilotos de guerra para usar aqueles armamentos todos, né? E, como você sabe, no ano seguinte, 1942, houve o famoso dia D. O dia D é o dia do desembarque na Normandia, né? Na costa norte da França, que é onde então a guerra se generaliza por terra, por ar, né? Bombardeios por todo lado. E, então, os Estados Unidos, a Alemanha começou a ser cercada por todos os lados, porque na Rússia, do lado contrário, nisso o Stalin acertou em cheio, né? Ele transferiu todas as fábricas de armamentos lá para longe, lá para dentro do país, para não serem tomadas por um eventual ataque alemão, que veio a ocorrer, né? O ataque a Stalingrado, no Rio Volga. Então, os alemães chegaram até lá, e foi uma batalha, talvez a pior, a maior de todos os tempos, mas os russos conseguiram rechaçar os alemães. Então eles foram atacados ao mesmo tempo pelo leste, pelos russos, pelo sul, pela Itália, pelos americanos, e pelo oeste, pela Inglaterra, pelos outros países e pelos Estados Unidos também, até que levaram à derrota total do Hitler, deixando a Alemanha absolutamente em escombros. Ver-se uma foto de Berlim em maio de 45, quando a guerra acabou, é uma coisa absolutamente impressionante. Não há um prédio em pé, entende? Não há um prédio em pé. O país foi bombardeado absolutamente até o fim. Isso foi a experiência totalitária da Alemanha. A ideologia, o delírio, a alucinação da raça ariana, de dominar o mundo todo, não ocorreu, né? E, obviamente, o delírio acabou com o suicídio do Hitler e de sua mulher Eva Braun, né, com veneno e com um tiro na cabeça no dia em que os aliados começaram a entrar em Berlim.